Bem-vindo ao Pode Ficar Neurótico, o canal do Soma Persona no YouTube. Você já sabe, sou Isaías Lima. Estamos aqui para falar de conteúdos que te ajudam a lidar com questões da vida, questões familiares, questões emocionais, espirituais, relacionamentos. Ajude esse canal curtindo, se inscrevendo e compartilhando com alguém que você acha que pode ser abençoado. Muito bem, depois dessa vinheta eu quero de forma leve, sem julgamento, olhando para o fato, de que todos nós de certa forma lidamos aí com as nossas neuroses, com as nossas questões, todo mundo as tem, Então, por isso até o Pode Ficar Neurótico, para você entender que você não deve se limitar os seus sintomas, sua neurose, mas você também não pode ser definido por ela, Eu quero trazer assim com grande respeito e grande cuidado o tema sobre os bebês reborn. E aqui eu quero olhar dessa perspectiva, de dor e desejo de maternagem. Recentemente eu trabalhei com um curso, maternagem, e aí eu quero então falar desse evento dos reborns, sobre esse fenômeno que mistura de certa forma afeto, fantasia, perda, dores e maternagem. Por que não, Você conhece, sabe do que eu estou falando, bonecos realistas, que têm sido aí amplamente divulgado, amplamente. Você conhece os bonecos, eu não preciso gastar tempo com eles aqui, aqueles bonecos bem realistas, e que têm sido muito acessados, especialmente por mulheres, aí tem rolado muito memes, muitas piadas e etc. A pergunta que eu quero trabalhar aqui com você, que eu me pergunto e quero também buscar uma resposta com você o que pode estar por trás disso, Sempre vou olhar isso pelo viés do acolhimento e, naturalmente, sem nenhum tipo de julgamento, nenhum certo e nenhum errado. E o que todo mundo quer saber é por quê, Por que tantas pessoas adquirem tais bonecos e por que esses bonecos recebem tanta dedicação emocional de quem os adquire, que não são bonecos baratos, inclusive. Obviamente que a resposta não é simples, geralmente ela vem carregada, inclusive, de muitos preconceitos, principalmente de pessoas como os homens, que não entendem o que é o que é uma maternagem, inclusive mal cumprem bem a sua paternagem, o que a gente quer é olhar além dos memes, além das piadas e além das brincadeiras e além do fato em si. A psicanálise não julga, por definição, ela escuta. E o trabalho de um bom psicanalista, o meu trabalho é escutar e entender, e não moralizar necessariamente, tá? O primeiro e muito importante que você precisa saber é que o ser humano, dentro da teoria que eu trabalho aqui, que eu vou pensar com vocês, que é a teoria winnicottiana, tem uma tendência para o relacionamento, tá? Nós nascemos com uma tendência para se relacionar. Isso é tão intenso e tão profundo na nossa natureza que, se não formos cuidados por alguém, se não tiver alguém que se relacione conosco, cuidando de cada um de nós, quando bebês, nós não vivemos. Nós dependemos dessa relação, tá? E quando a gente fala de maternagem, eu dei um curso grande sobre isso, a maternagem, ela basicamente é baseada no cuidado, tá? Uma boa maternagem é um bom cuidado. E esse ato de cuidar é sim uma marca intrínseca da mulher.
como eu já disse, mais do que no homem. O homem não é tão preocupado em cuidar, ele é mais preocupado em prover o que ele chama, né, da sua linguagem do amor, e isso é um assunto para outro vídeo. Mas a mulher ela tem esse desejo de cuidar de forma quase instintiva, né? Uma mulher isso é social, é cultural, é psíquico, é de todos os vieses que você puder imaginar. A mulher ela tem uma inclinação muito grande para cuidar de alguém, no caso, cuidar de um bebê, tá? Então, a maternagem nada mais é do que o cuidado. E a gente pode começar olhando essa relação, esse momento que tem acontecido aí a partir desse viés, de que há uma história sempre por trás de uma história, né? O que foi impedido a essas mulheres? Ou o que não foi possível acontecer, né? O que ela perdeu? A gente nunca sabe qual é a história que acompanha a própria história. Isso é muito importante. Talvez uma infertilidade, talvez abortos espontâneos sucessivos, luto, né? Perda de bebês já nascidos. Seja o que for, a história de cada um, nesse caso, pode sim existir uma dor. Eu não posso garantir isso de todo mundo, porque eu não conheço, mas nós somos muito movidos por a falta que temos, pela dor que temos, pela falta que vivemos. Então, existe uma dor, existe uma falta e existe um desejo de maternar, desejo de cuidar, desejo de proteger, desejo de educar, desejo de ser exemplo. Tudo isso está envolvido nesse pacote. Por alguma razão, para muitas mulheres, isso não foi possível realizar. Algumas por escolha, é verdade, mas uma boa parte não por escolha, né? Outras situações que a levaram a vivenciar essa realidade. E você sabe do que eu estou falando, porque é como se vivenciássemos um luto que nunca cessasse, né? Uma dor que nunca vai embora. E isso você já experimentou, né? Uma tristeza de perder alguém que você amava ou alguém próximo, você viu isso acontecer. E viver com isso ao longo de muito tempo é muito difícil, muito desafiador. A dedicação a um bebê reborn pode ser, sim, uma forma de manter-se viva, dessa mulher se manter viva e de realizar aquela inclinação, aquela tendência que a vida lhe impediu de cuidar de alguém. O bebê não real passa a ser uma tentativa de se ligar a algo que simbolize a realidade, no qual ela possa exercer a maternagem, o cuidado. Veja só, nós estamos falando de símbolo, alguma coisa que simboliza uma realidade, mesmo não sendo a realidade, tá? Às vezes isso funciona como uma forma de cuidar de si mesmo. E não apenas de cuidar de um bebê, né? Mas cuidando de si mesma através desse bebê simbólico. Então, a pessoa não tem como lidar com uma falta, ela então pega esse bebê. É como quando se perde alguém, guardado as devidas proporções, alguém falece que você ama muito, e você passa semanas, meses a fio, revisando as fotos e as lembranças daquela experiência. Isso é uma forma de elaborar aquela perda e de cuidar de si mesmo. Você bota as fotos na parede, você olha as fotos. É possível que esse ato simbólico de olhar a foto te reavive, né? Te faça reviver aquela experiência com a pessoa que você perdeu. E você sofre, e você tenta, até que isso de alguma forma seja superado. A pergunta, obviamente, é até que ponto isso é saudável? Aí a gente começa a pensar, né? Até que ponto isso é saudável emocionalmente, né? O Winnicott, que eu já citei aqui, citarei muito nas minhas falas,
um psicanalista inglês, médico, pediatra, que começou a trabalhar toda a sua teoria voltada para as crianças, que naturalmente se aplica à vida adulta, até porque uma premissa básica da psicanálise é: nós somos adultos regidos, dirigidos por fragmentos da nossa infância. Esse psicanalista apresentou um caminho chamado de transicionalidade, né? Que basicamente é a transição, a busca por um equilíbrio na substituição dessa parentalidade por um objeto que pode ser um bebê reborn, pode ser sim um pet, pode ser algum objeto que exija cuidado, pode ser um trabalho de ação social que você vai fazer para representar simbolicamente a sua superação disso. É alguma coisa que vai transicionar a fim de que você não idealize demais e nem patologize demais, tá? O objeto transicional é o nome daquele paninho, do ursinho, de algum brinquedinho, geralmente uma fralda que o seu bebê carregou, a sua criança carregou ali com 5 até 5, 6 anos, e alguns demoraram para se livrar daquele paninho. Esse paninho, o Winnicott observou e chamou de objeto de transição, objeto transicional, que a criança carrega para transitar entre a dependência absoluta da mãe e o mundo externo, uma ponte emocional, né? Quando a criança sai de casa e não pode estar com a mãe naquele ambiente, ele então carrega um pedaço daquilo que simboliza a mãe. Aquilo representa a mãe quando a mãe não está. Portanto, uma ponte entre a presença e a ausência da mãe, entre o mundo interno da criança e a realidade externa, que é ficar sem a mãe. Pois bem, sim, um bebê reborn pode ser, para muitas dessas mulheres, se não todas, um objeto de transição, uma forma simbólica de tolerar a ausência, a dor e a angústia de uma frustração de não ter vivenciado e experimentado aquilo que deveria ter sido com um bebê real. Não estou dizendo, obviamente, que todos os casos são assim, mas estou dizendo que uma boa parte pode sim. Quando isso está ligado, então, a esse processo de elaboração emocional, pode sim ser terapêutico. O reborn, então, entra como uma tentativa de reparar, reconstruir e simbolizar esse ambiente perdido. Na verdade, isso já tem sido comum com os pets, tá? A ideia é que esse objeto, que o objeto aqui não é uma ofensa, mas é como a gente se refere ao objeto do nosso desejo, né? Ao lugar onde o nosso desejo é direcionado, que é um objeto, um objetivo, isso simbolicamente ocupam esse espaço de transição emocional para adultos que estão elaborando perdas ou frustrações ou impossibilidades ligadas à maternidade ou à paternagem. Então, o pet entra nessa situação, tá? O bebê reborn pode entrar também nessa situação, até porque alguém já disse aí na internet que, por exemplo, homens colecionam coisas, eu mesmo tenho algumas coisas aqui do Star Wars, né? Homens brincam de bolas, colecionam carrinhos e etc., e nem por isso eles são chamados de doido, né? A diferença singela entre o pet e o bebê reborn é que os pets, em algum nível, eles respondem ao cuidado afetivo de seus donos, né? Que agora são chamados pais de pet, sem nenhum problema, de forma um pouco mais ativa. Então, se você chega em casa, o seu cachorro fica feliz, né? Se você chora, o seu cachorro fica triste. Existe essa ligação mais ativa, diferente aí do bebê reborn, que não funciona, mas ele talvez compense na aparência da humanidade, né? Nos detalhes e em todas essas questões, tá?
Naturalmente, a gente sempre vai falar de equilíbrio, e eu sempre gosto de dizer que a vida não tem equilíbrio, a vida só tem equilibristas. Então, a gente precisa ficar equilibrando as partes a fim de criar um jeito mediano de lidar com tudo isso, né? Seja qual for o objeto em questão, é importante que você tome cuidado para que esse objeto não ocupe um lugar único de vínculo e projeção afetiva. O que significa isso? Significa que esse objeto, né, seja o bebê reborn, seja o pet, ou seja um álbum de fotografia, né, de um ente querido que você se recusa a admitir que ele faleceu, ele não pode ser o único lugar onde você manifesta vínculo, você cria vínculo afetivo. O seu vínculo afetivo precisa ir além disso, tá? Caso isso aconteça, eu só consigo amar o meu cão, eu só consigo amar o meu pet, eu só consigo me relacionar afetivamente com o meu bebê reborn. Isso pode sim indicar um entrave no amadurecimento emocional, tá? Ou seja, ele deixa de ser a ponte entre o símbolo e a nova realidade que se precisa ser alcançada e passa a ser um substituto fixo. E isso pode sim trazer uma rigidez psíquica e uma dificuldade de lidar com a realidade, tornando o símbolo uma realidade, tá? Então, a gente está falando que a gente não pode ceder com a realidade, né? E tornar essa ilusão uma realidade alternativa, né? Para evitar o confronto com a dor. Seja como for e que momento for, a dor precisa ser confrontada, ela precisa ser encarada, trabalhada e ressignificada. Não há um jeito fácil de fazer isso, tá? Então, não se trata aqui de ser certo ou de ser errado, né? Mas de olhar com um pouco de delicadeza, de humanidade, né? E entender que por trás de uma ação existe sim uma dor, talvez até um grito de socorro, né? Que é um tema que eu quero trabalhar aqui com relação aos adolescentes muito em breve, né? Então, é importante que você entenda que, às vezes, o ato de desenvolver essa relação, ela se tornando um intermediário entre uma frustração, uma perda e uma elaboração de uma nova realidade sem aquilo que eu amava e perdi, principalmente se tratar de filhos. Isso é muito doloroso para todo mundo, mas especialmente para a mãe, né? Então, isso pode ser curativo. Só não podemos ficar preso nesse mundo simbólico como se ele fosse a realidade. Isso vai muito além dos bonecos reborns, né? Jogos de videogames, celulares, enfim, Instagrams, vidas fantasiosas e tantas coisas que a gente tem sido assolado aí, né, nos últimos anos. Mas é isso, espero que você tenha compreendido aí, né? Eu vou deixar um e-mail aqui na legenda. Muito em breve eu vou tentar deixar um WhatsApp também. E você pode mandar um e-mail, enfim, perguntando ou querendo saber alguma coisa que eu te explicarei na medida do possível, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo videocast.